Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre aquela polêmica com o Nicolas Ferreira ontem, dia 8, né, Dia Internacional da Mulher, onde Nicolas resolveu subir na tribuna, que é um dos seus trabalhos, né, e falar sobre o Dia Internacional da Mulher de uma forma muito simbólica e, é claro, crítica. Porém, nesse novo governo, críticas podem ser coisas horrendas. Mas antes de eu dar continuidade, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. E essa matéria estou retirando do site UOL. A MPF aciona a Câmara e pede apuração de fala que tem algum tipo de fobia, se é que vocês me entendem, não posso falar muita coisa aqui, né, mas enfim, de Nicolas Ferreira. O que acontece, né? O Nicolas subiu na tribuna, como eu disse pra vocês, e foi, né, falar sobre lá o Dia Internacional da Mulher e colocou suas críticas, o que, pelo menos, é algo que faz parte da liberdade de expressão em um país democrático. Porém, o Nicolas subiu com uma peruca loira e disse que se sentia mulher. Mas, principalmente, a massa esquerdista não entende o que é simbolismo. E simbolismo existe em nossa sociedade há muitos e muitos anos. Bom, ele foi lá e eu vou resumir aqui, basicamente, só para vocês entenderem o discurso do Nicolas. Ele falou sobre a injustiça, podemos dizer assim, que vem ocorrendo, por exemplo, nos esportes femininos. O que está ocorrendo, né? Homens que se sentem mulher estão entrando nos esportes femininos. E aí, gente, biologicamente, eu estou falando biologicamente, nós sabemos que uma pessoa que nasce homem, ela tem mais resistência, essa pessoa tem mais força, enfim. Então causa um certo desequilíbrio no esporte, né? Teve um nadador aí que resolveu se declarar mulher, acabou entrando, né, no esporte feminino, né, e começou a nadar ali como mulher, e ele ganha todas. Mas por que ele ganha todas? Porque ele é o melhor? Ou ela é a melhor? Não, porque a biologia dele é diferente das mulheres que estão competindo com ele. Então foi esse tipo de crítica que o Nicolas Ferreira foi fazer. Por exemplo, também ele criticou que no Dia Internacional da Mulher, né, colocaram homens que se sentem mulheres para fazer comerciais. O que acontece, gente? O problema não é a pessoa se sentir mulher, nascer homem, se transformar em mulher. Isso não é um problema. Cada um faz da sua vida o que quiser. Isso é algo particular de cada um. A questão é que está começando a afetar a sociedade como um todo, por exemplo, no que diz respeito aos esportes, onde está havendo realmente desequilíbrio, e até mesmo algum tempo atrás, alguns esportistas vieram a público criticar esses acontecimentos. Então, de forma simbólica, o Nicolas Ferreira foi falar sobre essas injustiças que vêm ocorrendo com as mulheres biológicas, né? Ou seja, ele defendeu as mulheres biológicas, porém, é claro, a esquerda sempre vai tentar usar tudo para ir contra alguém de direita. Eles mesmos têm o slogan sem anistia. E o Olavo de Carvalho falava uma coisa muito interessante que nós estamos vendo hoje na prática. O que vocês não fizeram com eles no tempo que vocês poderiam fazer, eles vão fazer com vocês no momento que eles subirem, né, voltarem ao poder. E é exatamente isso que está ocorrendo. E tudo que for contra a ideia deles se transforma em algum tipo de fobia. Por exemplo, nós temos o caso aí da enfermeira que foi processada por uma influencer, porque no momento que ela estava ali se consultando, a enfermeira, acho que é uma enfermeira mesmo, né, fazendo o seu papel, disse que ela tinha que fazer exames porque ela estava acima do peso. Essa influencer se sentiu mal com essa situação e acabou processando a enfermeira por outro tipo de fobia. Pelo que eu fiquei sabendo, essa influencer perdeu esse processo. Mas é esse tipo de situação que eles estão tentando levantar no país. Tudo que for contra as suas ideias, as suas pautas, vão se transformar em algum tipo de fobia, que vai se transformar em algum tipo de processo. E fobia, gente, significa medo irracional. Você falar para uma pessoa que está acima do peso que ela está acima do peso não é medo irracional. Você falar que aquela pessoa que, né, tá ali como mulher e tal, mas nasceu homem, e fala que ela nasceu homem por algum motivo, em algum momento da tua vida, não é medo irracional. Isso é totalmente diferente. Porém, isso faz parte da tal novilíngua que a esquerda vem tentando há anos trazer para o nosso país e para o mundo todo, que é uma forma intelectual de travar o ser humano. Tem uma frase que diz: penso
logo existo. E a esquerda não quer que as pessoas existam como indivíduos, apesar deles terem um discurso lindo de pluralidade de ideias, mas quando um deputado federal vai expor sua ideia, que é o papel dele falar, e ele tá ali representando todas as pessoas que votaram nele, ele é acionado, né, no Conselho de Ética, aquela coisa toda. Então, no fundo, eles não querem a pluralidade de ideias, eles querem uma ideia. E para isso ocorrer, existe essa transformação, essa desconstrução da linguagem para construir uma nova linguagem e assim calar todas as pessoas. Tanto que, hoje, muitas pessoas têm medo até de falar certas coisas em público porque não sabe a reação do outro. Apesar de ser a sua ideia, a sua crítica e dizerem que aqui no Brasil existe liberdade de expressão, muitos já estão ficando receiosos de expor a sua ideia, a sua forma de pensar. E tudo isso porque a esquerda diz que existe pluralidade de ideias no Brasil. E olhando de fora toda essa situação, eu acredito que a direita, os políticos de direita, têm que ser, nesse exato momento, muito estratégico. Por quê? Porque a esquerda, ela vai procurar qualquer ponto, qualquer falha ou algo que pode ser colocado como falha para caçar o mandato desses políticos. Porque a ideia é tirar os políticos de direita, que são uma pedra no sapato da esquerda. Então eu acredito, tá, que mesmo que políticos de direita falem coisas óbvias, eles têm que ser muito estratégicos para não dar pano para manga para o pessoal da esquerda e a gente se manter na Câmara, porque essa é uma grande missão dos políticos de direita para tentar equilibrar o desequilíbrio que eles estão tentando trazer para o Brasil. Essa é uma crítica que eu faço construtiva, porque o que eu mais quero é que a minha voz, a sua voz, a nossa voz seja representada pelos políticos de direita lá na Câmara. Mas para isso, eles precisam ser estratégicos para que a esquerda não tenha, como que eu posso falar, formas de caçar mandatos e retirar pessoas estratégicas da política. Eles mesmos já deixaram muito claro, até o Dilma já deixou muito claro, que a ideia, né, é retirar que eles chamam de bolsonarismo do Brasil, acabar com o bolsonarismo no Brasil, que nas entrelinhas significa acabar com a direita no Brasil. Então, meus caros, devemos ser inteligentes nesse momento. Devemos lembrar que, infelizmente, nós não estamos mais no melhor governo que nós já tivemos nesse Brasil, nessa república, que é o governo Bolsonaro. Esperamos que ele possa voltar em 2026, mas enquanto isso, devemos usar nossa mente, nossa inteligência para nos manter aqui, falando, tanto a gente aqui na internet, quanto eles nos representando lá na Câmara. Mas, infelizmente, né, aconteceu toda essa polêmica, porque muitas pessoas de esquerda não entendem o que é simbolismo, jogam para a sociedade um pluralismo, né, de ideias, mas eles se comportam com a falta de pluralismo. Enfim, né, ou pluralidade de ideias. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, dê o seu like, comente. Dessa forma, você ajuda no crescimento aqui do canal.